Boa noite, boa noite, boa noite, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião, para a gente poder bater um papo alegre, descontraído sobre o grande empreendimento que nós temos agora em todas as possibilidades de desenvolvimento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, que é o sistema Prolific e o sistema Earth Exchange. Para quem está aqui pela primeira vez, hoje vocês vão conhecer uma grande oportunidade, não apenas de melhorar a sua vida financeira e todos os mais inúmeros quesitos, né, que estão englobados quando a gente fala em abundância pessoal, mas principalmente, junto a isso, ajudar a resolver um dos maiores problemas que nós temos atualmente no mundo, que é exatamente a questão das mudanças climáticas. É fundamental que cada vez mais todos nós nos acerquemos dos problemas que estão acontecendo e possamos juntos, né, lutar por um melhor desenvolvimento do nosso planeta. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui a nossa apresentação. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está aqui já faz parte, né, do nosso empreendimento, parabéns mais uma vez por estar aqui conosco. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Apenas confirmem, por favor, que vocês estão conseguindo enxergar a apresentação, que ela está chegando bem para vocês. Top. Muito obrigado, Tião. Tamo junto. Então, amigos, hoje vocês vão conhecer, sem sombra de dúvida, aquele que é o maior divisor de águas em toda a história da humanidade. A Prolific é uma empresa que nasceu agora em 2024. Podemos falar finalmente que foi no ano passado. Aliás, um bom 2025 para todo mundo, que nasce com o intuito de unir a sustentabilidade do nosso mundo, do nosso planeta, das nossas vidas, junto com a tecnologia, trazendo definitivamente a tecnologia para nos ajudar a resolver um dos problemas que nós mesmos criamos. A Prolific é o braço de vendas e de educação, e é muito importante salientar isso, da Promax Digital, que é uma empresa sediada em Abu Dhabi e uma das principais parceiras e desenvolvedoras do projeto da Earth Exchange. Em parceria, nós trazemos uma nova abordagem, tanto no sistema de vendas descentralizadas, quanto na questão de sustentabilidade ambiental. O nosso foco primário é conectar uma comunidade em nível global, para que a gente possa trabalhar sistematicamente e de maneira ordeira e paralela a sustentabilidade do planeta junto com a prosperidade pessoal. E para que isso fosse possível, eu fico muito honrado de poder fazer parte desse time, que foi. Essa aqui somos os principais, os quatro que começamos, né, esse desenvolvimento dessa equipe. Hoje já somos 7 pessoas. Iremos apresentar elas para vocês nas próximas semanas. São as pessoas que estão agora incorporando também o corporativo, trazendo as suas expertises para que cada vez mais a gente possa alçar voos maiores e levar a cada vez mais pessoas esta oportunidade de contribuir com a melhoria do nosso planeta. Nós somos liderados pelo Paul Barrow, que é um especialista na área de desenvolvimento e organizações de vendas e gestão corporativa, com mais de 25 anos de experiência na área, o nosso CEO. Temos o grande Brian Robert, que é o nosso diretor de expansão internacional, uma das pessoas mais bem-sucedidas também no ramo de vendas e de consultorias empresariais. Eu, Rodrigo Dias, na área da direção geral, e o Valmont Prado, na área de marketing e eventos. E temos mais 3 pessoas que incorporaram a equipe essa semana, na área também de C-Level, né, que irão, então, abraçar novas áreas de expansão, que serão apresentados a eles já na próxima semana. Tá? Nós nascemos com a ideia de tentar trazer algumas soluções pragmáticas para alguns dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje no mundo. Uma delas, obviamente, é o que todo mundo sente no bolso, é a questão da instabilidade econômica, né? E essa instabilidade econômica, apesar de termos um grande avanço tecnológico nos últimos anos, trouxe também uma desconexão social. Cada vez mais as pessoas se sentem um pouco mais isoladas, apesar de terem cada vez mais conectividade. As pessoas começaram a ficar muito mais dentro dos aparelhos de tecnologia do que realmente voltados para fora. Isso acabou trazendo também um pouco de falta de propósito.
As pessoas começaram a perder um pouco o significado mais profundo em um mundo tão materialista. E todos esses fatores culminaram numa crise ambiental sistêmica e gigante que nós estamos vivendo nos últimos anos. Né? Cada vez mais, todos nós sentimos literalmente na pele, né, o problema que nós temos causado ao mundo com o nosso avanço materialista cada vez mais individualizado por conta, né, desta desconexão social. Nós temos como valores, acreditamos piamente, que para a gente atingir as metas que nós decidimos lutar por elas e convidamos vocês a fazerem parte disso, nós queremos sim que a prosperidade esteja ao alcance de todos, mas que a gente faça isso através de um impacto positivo no planeta. Não adianta nada eu tentar prosperar individualmente e com isso impactar negativamente, que as minhas ações impactem negativamente o desenvolvimento geral. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa alinhar esses dois pontos. O sucesso pessoal está muito bem alinhado ao impacto global. Precisamos tomar cuidado quando a gente fala em sucesso pessoal, que isso não se reflita apenas na materialidade do processo, mas sim em como eu vou ajudar para que cada vez mais eu tenha mudanças positivas no mundo e que isso não, no futuro, como hoje, venha impactar negativamente no meu sucesso pessoal. E para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos nos unir para que a gente possa contribuir, cada um com a sua parcela, e a partir daí, em conjunto, em promover mudanças positivas, não apenas nas ações humanas com o planeta, mas nas ações entre nós, como seres que habitam essa esfera que está aqui no espaço. E para a gente conseguir isso, nada melhor que conectar as pessoas através de uma rede global, que é exatamente isso que está acontecendo neste exato momento, a partir do momento que a gente utiliza a internet e as ferramentas disponibilizadas para que a gente possa, cada um no conforto da sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, ou em outro país, em outra cidade, passarmos por esse momento juntos, passarmos essa hora junto e começarmos a discutir maneiras viáveis e reais de contribuir de maneira efetiva para que a gente tenha, então, uma vida muito mais próspera em todos os sentidos. A Prolific nasce com alguns desafios muito claros. Tá? Agora, a partir de 2025, nós entramos então, definitivamente na última etapa do nosso pré-lançamento. O lançamento oficial vai se dar agora em fevereiro de 2025. Né? Então, tivemos a primeira etapa em junho, julho, quando iniciamos os processos de desenvolvimento de todos os processos. Muita gente que está aqui na sala, né, como o Tião, como o Pablo, estão conosco desde a primeira reunião de apresentação, ajudando, inclusive, a empresa a se estruturar. Depois, já no final do ano, já com o sistema no ar, com as gerações de crédito de carbono funcionando, passamos para a segunda fase. E agora, na virada do ano, estamos nos preparando definitivamente para o lançamento oficial. E um dos trabalhos que nós vamos ter a partir agora da segunda quinzena de janeiro de 2025 são as ações efetivas de educação, digamos assim, sobre sustentabilidade que a Prolific vai trazer para todo mundo, seja as pessoas que já fazem parte do nosso ecossistema ou pessoas que ainda não fazem parte, mas estão interessadas em conhecer mecanismos para poderem ajudar a impactar positivamente. Então, vamos começar algumas ações de workshops de sustentabilidade, teremos programas de treinamento e vendas, muitos cursos online focados e abrangendo a sustentabilidade com foco no conhecimento de habilidades práticas para futuros, para a construção de futuros sustentáveis. Já estamos começando a trabalhar, já temos alguns contatos feitos, né, para trabalharmos com iniciativas educacionais, com faculdades, ONGs e escolas privadas no primeiro momento, para depois do lançamento oficial, fazermos algumas parcerias governamentais para atingir também pessoas, né, do ensino público. Né? E, por último, trabalhar fóruns, webinars e criação de eventos no Brasil inteiro, levando, então, diretamente as pessoas no olho a olho, modelos, experiências de sucesso, experiências de outros países, levando pessoas do mundo da sustentabilidade, dos problemas climáticos, para conversarem diretamente com as pessoas e apresentarem a elas ferramentas eficazes da luta para melhorar as questões do meio ambiente. E por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque, atualmente,
o impacto global que a nossa poluição gerou no meio ambiente gerou problemas de mudanças drásticas em todas as áreas, em todos os ecossistemas, né, do nosso planeta. E o principal vilão nessa história, atualmente, é exatamente a emissão do dióxido de carbono, do CO2. Nós temos hoje uma emissão de dióxido de carbono muito, mas muito acima da capacidade natural do planeta de gerenciar. Vale sempre frisar, né, que o efeito estufa, que é tanto disseminado, né, quando você assiste qualquer programa, assiste qualquer propaganda sobre a questão das mudanças climáticas, o efeito estufa ele é natural e ele é essencial para que exista vida no planeta. É muito importante que o planeta tenha esse efeito estufa para que à noite, né, o calor gerado durante o dia não se dissipe totalmente na atmosfera para fora do universo e mantém a temperatura em níveis que nós possamos sobreviver. O problema é quando nós temos um excesso de gases que formam efeito estufa. E aí você não permite que absolutamente nada mais saia da atmosfera. E aí você vai aumentando a temperatura da Terra acima dos níveis que são níveis padrões para que a gente possa conviver em harmonia com esse universo, com esse planeta. Então, essa emissão de dióxido de carbono muito acima da média gera esses problemas. E para agravar esse problema, o desmatamento que nós causamos no mundo, né? Ou seja, retirando cada vez mais árvores do sistema, gera ainda um problema maior, porque se eu emito mais gases e eu tiro agentes, como as árvores, que são um dos agentes responsáveis pela filtragem desse dióxido de carbono, eu aumento cada vez mais o problema. Então, o desmatamento agrava ainda mais a emissão de gases. A poluição plástica nos oceanos contribui mais ainda também para esse problema, porque os oceanos são um dos principais veículos de filtragens dos gases de efeito estufa. A poluição do ar nem se comenta. Eu estou em Brasília nesse momento, mas eu moro em São Paulo já há 6 anos, e se tiver alguém aqui de São Paulo vai corroborar, né? Acho que o Carlos Flacker está aqui, meu querido amigo Carlos Flacker também vai poder corroborar com isso. Você anda em São Paulo, dependendo da hora do dia, sentindo o cheiro da poluição e tentando puxar ar e às vezes não consegue, né? Então, isso tudo são problemas sérios que nós precisamos combater de maneira efetiva. Temos também a questão da degradação do solo, tá? O que também, à medida que você mexe com o solo de maneira irresponsável, e essa é a palavra mesmo, irresponsável, você também passa a emitir mais carbono na atmosfera. Então, todos esses fatores culminam nessas mudanças climáticas, que trazem eventos extremos. Nós temos aí relatos no mundo inteiro, no próprio Brasil, a gente teve recentemente as enchentes no Rio Grande do Sul, as secas em locais onde não deveria. Aqui em Brasília, por exemplo, né, eu moro em São Paulo, mas sou daqui de Brasília, o clima está completamente diferente. Né? Antigamente a gente tinha muito claras as secas e a estação chuvosa em Brasília, hoje está tudo trocado, está um problema sério. Isso aqui, com certeza, cada um de vocês tem alguma história, né, que possa trazer com relação à questão de mudanças climáticas. Então, esse problema que vem se agravando nos últimos 25, 30 anos, né, gerou uma das possíveis e grandes soluções para esse mercado, que foi a criação de créditos de carbono para tentar mitigar o problema dessas emissões de gases. E o crédito de carbono nasceu no Protocolo de Quioto em 1997 e é tido como um marco global para a redução das emissões de gases. O que é um crédito de carbono? À medida em que os governos começaram a perceber que as grandes indústrias, as grandes empresas, não iriam mudar a sua matriz energética para reduzir as suas emissões de gases, começou-se então um projeto para incentivar pessoas que têm áreas nativas, que têm áreas verdes, a manterem as suas áreas verdes. A gente pode medir essas áreas e checar quanto essa determinada área consegue sequestrar, retirar de carbono da atmosfera e gerar para essa propriedade, então, créditos que podem, então, ser comprados por empresas que estão emitindo mais do que a lei permite. Com isso, você gera um mecanismo econômico que incentiva pessoas a não desmatarem, porque podem ganhar dinheiro ao manterem as suas áreas verdes. Ao mesmo tempo,
esse processo também incentiva pessoas a reestruturarem, reflorestarem áreas degradadas, para também poderem, então, gerar um marco econômico e ganhar dinheiro ao reflorestar a área, vendendo esses créditos, então, para as empresas, né, que estão emitindo mais do que o normal. Isso gerou um grande boom no mercado quando os créditos de carbono foram, então, introduzidos a partir de 97. Porém, faltavam ainda regulamentações de como esse mercado deveria se comportar e de que maneira você poderia auferir de maneira real e efetiva quais são as quantidades de carbono sequestradas por cada área. Então, desde 97 para cá, o mundo inteiro vem discutindo através de COPs, que são eventos que acontecem onde os países se reúnem para discutir as problemáticas climáticas. COP é a Conferência das Partes, onde os países signatários das Nações Unidas se encontram, né, para discutir os problemas e traçar em conjunto marcos ou leis ou determinações internacionais que todos os países signatários devem seguir para reduzir cada vez mais a emissão de gases e também aumentar o sequestro, ou seja, retirar o que nós temos de excesso. Então, o crédito de carbono funciona exatamente assim: é uma troca. Então, quem está poluindo investe, compra créditos de quem mantém ou está em reflorestamento. Então, isso gera uma atividade econômica. Cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono retirado, ou seja, sequestrado da atmosfera. Então, cada crédito equivale a 1 tonelada sequestrada de dióxido de carbono. E todas as empresas agora têm um limite que elas podem emitir. E todas as empresas que passam desse limite precisam, então, compensar as suas emissões de gases, adquirindo esses créditos de carbono que estão, então, disponíveis no mercado. Porém, tudo é muito bonito no papel. Quando você vai para a prática, à medida em que todas as regulamentações e leis ainda não foram determinadas, isso naturalmente começou a gerar alguns problemas. Vocês podem ver aqui, por exemplo, no gráfico, nós temos aqui em laranja a demanda por crédito de carbono. Em verde, a oferta de créditos de carbono no mercado. E olha que coisa interessante, né? Até 2021, a procura por crédito de carbono era igual à oferta, então o mercado estava equilibrado. A partir daí, você pode reparar uma coisa muito interessante: você passa a ter uma oferta maior do que a procura. E o que, que acontece? Você pode ver que a queda ela é gigantesca, depois ela não se encontra mais, pelo menos nos prognósticos que nós temos de hoje até 2030. E o que, que começou a acontecer? Muitas empresas começaram a perceber que algumas empresas que fazem a validação, a certificação e a venda desses créditos de carbono estavam fazendo sobreposições de crédito. O que é uma sobreposição de crédito? Por exemplo, vamos imaginar que o ex-marido aqui, com licença, ex-marido, vou usar teu nome, tá bom? Imagina que o ex-marido tem uma terra que foi certificada e validada para gerar crédito de carbono, está registrado no cartório no Mato Grosso, por exemplo. Tá? Aí, por exemplo, eu vou lá, pego o certificado do ex-marido e registro também em Santa Catarina, em outro cartório. Como os cartórios ainda não têm uma conexão, uma conectividade geral, onde você possa fazer a verificação em loco automática, eu consigo vender o mesmo crédito para mais de uma empresa. Então, isso começou a trazer problemas de credibilidade ao mercado. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários problemas que tem sobre o mercado de crédito de carbono, onde pessoas inescrupulosas venderam créditos 2 vezes ou falsificaram documentos de terras públicas como sendo terras privadas para poder gerar créditos fraudulentos e vender para empresas. Com isso, a credibilidade do mercado foi afetada e cada vez mais menos empresas começaram a procurar os créditos, começou a sobrar crédito no mercado. Tá? Por isso você tem essa queda gigantesca, porque a partir daí começou-se uma luta no mercado para tentar regulamentar o mercado, certificar de alguma maneira esse mercado, para que possa haver transparência na negociação de crédito de carbono. E, então, hoje, depois de tudo isso que vem acontecendo, a geração de crédito de carbono está abaixo da necessidade do mercado. Então, isso gera um aquecimento do mercado.
E, paralelamente a isso, as últimas COPs, que foram, né, as conferências das partes, né, esse ano, ano passado, ela foi no Azerbaijão, ano retrasado, ela foi no Egito, e ano retrasado, ela aconteceu em Dubai. Então, as últimas 3 reuniões foram feitas em países detentoras de petróleo, detentoras de um dos maiores vilões do mercado de carbono, porque são combustíveis fósseis, né? São combustíveis que mais geram dióxido de carbono. E este ano, em 2025, a COP30, que vai ser um marco no mercado de crédito de carbono, vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará. E nessas últimas COPs, que vai culminar na COP30, algumas resoluções muito importantes foram tomadas com relação a este mercado de crédito de carbono, que são sanções às empresas que não adquirirem os créditos de carbono, sanções efetivas. Ainda estão sendo discutidas quais são essas sanções, né, para que as empresas realmente sejam obrigadas a adquirirem e compensarem suas emissões de crédito, e também, paralelamente, gerando mecanismos de controle para que os créditos oferecidos tenham uma linha base onde as pessoas e as empresas possam verificar que realmente os créditos são verdadeiros. Tá bom? Nós temos aqui, por exemplo, algumas coisas muito No interessantes hebraico, você vai entender que para que a vocês possam questão, a ter. questão do mundo é a Gente, criação. Deus não amou o vamos, mundo. amigos, vamos, por favor, mutar os microfones. Obrigado. Mutar os microfones? Obrigado. Tá. Nós tivemos no Brasil um marco muito importante mesmo, e eu tiro o chapéu para o governo brasileiro, Câmara, Congresso, Senado, como um todo, independente de coisa partidária. Eu não acreditava, de verdade, que nós conseguiríamos fechar o ano de 2024 com o governo aprovando a lei do mercado de carbono no Brasil, né? No dia 13/11, o Senado aprovou a criação do mercado de crédito de carbono. E no dia 12 de dezembro passado, de 2024, o governo federal sancionou a lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Crédito de Carbono. Não é, obviamente, perfeito, mas é muito bom se você pegar as regulamentações básicas que existem no planeta. E era muito importante que o Brasil se posicionasse de maneira efetiva neste mercado, porque o Brasil é um dos principais players deste mercado, por conta de toda a vastidão que nós temos de terra no Brasil. A costa brasileira é gigantesca, a Amazônia é um ecossistema fantástico. O Brasil hoje tem capacidade de atender o mercado em quase 47% de toda a necessidade de geração de crédito de carbono. Então, era muito importante que o Brasil terminasse o ano de 2024 com essa lei. E graças ao trabalho de todo mundo que estava envolvido, foi positivo, foi sancionado. Lógico que faltam leis suplementares e leis complementares, que ao longo de 2025 serão implementadas, para que todas as áreas desse mercado de crédito de carbono sejam, então, regulamentadas e tenham as suas paridades legislativas feitas. Porém, foi um marco muito importante e gerou um impacto positivo no mundo muito grande, que agora todos os países estão estudando a regulamentação brasileira e vai servir de base para que outros países também possam, então, entrar neste mercado de maneira mais efetiva. Também tivemos uma coisa muito interessante acontecendo no Brasil. Em setembro desse ano, Pará, que é exatamente onde vai acontecer a COP30, agora em 2025, né, anunciou a maior venda de créditos de carbono do mundo. Mas o que mais chama atenção nessa venda do governo do Pará foi que eles venderam um crédito de carbono que é chamado mercado futuro, ou seja, um crédito que eles não têm ainda. Eles vão gerar esse crédito para vender mais para frente. E quem comprou, já comprou agora para receber depois. E aí vale muito a pena você prestar atenção em um dado muito interessante. O mercado de crédito de carbono é dividido em dois. Você tem o mercado regulado, que é o mercado dos governos. Tá? E você tem um mercado chamado voluntário, que agora também é um mercado regulado, mas ele é um mercado voluntário, onde empresas e pessoas privadas, empresas privadas que detêm terra, fazem a negociação voluntariamente para este mercado. Agora, este mercado voluntário também será regulado, também foram algumas, também agraciado pela lei do mercado de crédito de carbono no Brasil e também pelas COPs, que determinou que a ONU vai ser a entidade, a partir de 2025,
né, a Organização das Nações Unidas, que vai trabalhar agora internacionalmente para que esse mercado voluntário tenha uma equidade na sua formatação, para que todos os países, então, aceitem os créditos gerados por todos os países signatários, né, da ONU. Mas o que chama a atenção é o seguinte: no mercado regulado, né, a tonelada, um crédito que corresponde a uma tonelada de sequestro de carbono ou de não emissão de gases de efeito estufa, é negociado em média a 8 até 10 dólares. Tá? Bom, com dólar um pouco alto, acima de 6, botar aí de 7 a 9 dólares, mais ou menos, cada crédito, né, cada tonelada de carbono. O Pará conseguiu vender esses créditos no mercado futuro a 15 dólares a tonelada. O dobro, praticamente o dobro do preço que ele está hoje. E aí você pode perguntar, mas por que alguém pagaria para receber no futuro quase o dobro do preço que ele pode pagar no presente? Exatamente porque a expansão do mercado de crédito de carbono, com tudo isso que vem acontecendo, com a regulamentação nos países, a obrigatoriedade da compra de crédito de carbono por parte das empresas, cada vez mais pessoas se conscientizando de que é importante cada pessoa também eliminar o que chama-se de pegada de carbono, né? Porque todos nós, naturalmente, emitimos durante o ano carbono na atmosfera, quando respiramos, enfim, a nossa vida natural faz com que a gente gere isso. Isso cada vez mais tem gerado uma procura maior. E como a oferta de crédito é menor do que a procura, você naturalmente tende a ter uma elevação de preço. Então, quem compra hoje para receber depois, pagando 15 dólares, é porque já espera que lá na frente o mercado de crédito de carbono vai estar muito mais alto do valor que ele está pagando para receber. Então, isso traz uma luz muito interessante como business, uma análise de negócio para o mercado de créditos de carbono. Tá? Agora, como é que a gente consegue pegar tudo isso, pegar esse mercado com todas as problemáticas e gerar um impacto positivo para tudo isso e trazer isso ao que eu chamo de varejo, para que todas as pessoas comuns, digamos assim, possam se beneficiar deste mercado? De maneira simples. A gente precisa fazer basicamente três coisas: criar resultados que sejam tangíveis e rastreáveis. Esse é o principal foco do nosso empreendimento, a principal solução que a Prolific, junto com a Promax e a Earth Exchange, traz para o mercado. Uma metodologia tangível e rastreável para que você possa ter, então, contribuições efetivas e sustentáveis, né, na questão das mudanças climáticas. O segundo ponto é, a partir de você mostrar relatórios tangíveis e rastreáveis, conseguir apoio financeiro para projetos de redução ou restauração de ecossistemas. E a melhor maneira de tudo isso funcionar é utilizar a melhor tecnologia que existe, que é a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que nasceu no dia 3 de janeiro de 2009. É o único sistema de rede, digamos assim, de internet, digamos assim, que desde que ele entrou no ar no dia 3 de janeiro de 2009 até este presente momento, 21 horas 36 minutos do dia 7 de janeiro de 2025, nunca foi hackeado, nunca foi derrubado, nunca saiu do ar, nunca teve uma alteração de informação. É o único sistema criado pelo homem até hoje, tecnologicamente falando, que nunca sofreu nenhum problema em toda a história em que está no ar. Então, a blockchain consegue garantir com que tudo que você faça de registro nesse sistema seja tangível e rastreável. Tangível não no sentido de pegar, mas tangível no sentido de averiguar, você poder retirar dali as informações. E rastreável porque você faz todo o mapeamento ao contrário. Toda vez que você insere uma informação na blockchain, ele nunca anula a informação anterior. Ele cria uma nova informação vinculada à informação anterior. Então, você sempre tem as cadeias de tudo que foi criado. Então, você pode gerar, daqui a 50 anos, por exemplo, ir para trás e encontrar o primeiro ponto onde alguma operação tenha se inicializado. Tá? Então, por meio disso, a gente consegue, junto com a Earth Exchange, essa abordagem literalmente revolucionária, porque traz um impacto de transparência para as operações de crédito de carbono. Com isso, eu consigo trazer credibilidade. Trazendo credibilidade, o que nós conseguimos? Apoio para projetos. Porque uma vez que você consegue auditar qualquer pessoa, qualquer empresa que queira fazer parte, queira apoiar efetivamente projetos na área ambiental, ele pode, então, verificar. Se ele pode verificar e ter certeza
que aquilo que ele está investindo ou apoiando pode ser verificável, ele se sente mais seguro em apoiar novos projetos. E por meio da blockchain, a gente consegue fazer um gerenciamento eficiente desse processo. Então, se a gente consegue tudo isso com essa tecnologia, por que não, nós pensamos assim, por que não gerar para as pessoas também a possibilidade de se beneficiar deste mercado que está sendo criado através de recompensas? Ora, se esse é um mercado tão lucrativo, se esse é um mercado que está em fase de expansão, se esse é um mercado que vai ser obrigatório a todas as pessoas, por que não trazer uma oportunidade de que cada pessoa, ao contribuir para novos projetos de sustentabilidade ambiental, também receba uma parte dos lucros auferidos por esses projetos? Então, o processo que a Earth Exchange traz junto com a Prolific e com a Promax Digital é exatamente esse ciclo completo. Trazer a transparência, a credibilidade, a rastreabilidade, o apoio a projetos e a distribuição de recompensa por estarmos apoiando efetivamente soluções que têm como base final trazer a todas as pessoas uma melhor maneira de sobreviver. E como é que a gente consegue fazer isso de maneira efetiva? Utilizando os chamados ativos digitais. O que são ativos digitais? São ativos que representam no mundo digital algo que faz parte do mundo real. Vocês com certeza já ouviram falar, por exemplo, em tokens, né? Antes mesmo da proliferação da blockchain, nós já usávamos tokens, por exemplo, para acessar contas bancárias, né? O token é um código, né, que, ao ser inserido em um modelo tecnológico, ele gera, então, uma outra função por parte de trás daquela tecnologia, abrindo, então, leques de operações. Esses são tokens. No mundo da blockchain, o token se transformou no que nós chamamos de representação digital de um ativo real, como se fosse uma ação, por exemplo, uma ação de uma empresa, que agora eu posso representá-la por um token digital. E um token digital, eu consigo transferi-lo, eu consigo comercializá-lo de maneira 100% não burocrática, simplesmente enviando de uma conta, de uma carteira, para a carteira de outra pessoa. Então, eu ganho agilidade quando eu digitalizo um ativo. E temos também os NFTs. Na minha visão, que eu sou apaixonado por blockchain, NFT é a maior sacada do planeta dentro do mundo da blockchain. O que o NFT é? O NFT ele é um registro digital de a propriedade de alguma coisa no mundo da blockchain. Então, o NFT, no nosso ecossistema, ele é utilizado para que a pessoa que esteja apoiando um determinado projeto tenha uma certificação digital de que aquele apoio que ela está dando e aquela recompensa oriunda daquele apoio é dela e de mais ninguém. O grande barato do NFT é porque ele é indivisível e ele é incopiável. Uma vez que eu gero uma NFT que diz, por exemplo, que o Roberto, né? O Roberto está aqui na minha frente agora, que o Roberto é o proprietário, por exemplo, do carro X, e eu registro isso via NFT, eu não consigo entrar lá e dizer agora, bom, esse carro agora pertence ao Edson. Eu não consigo fazer isso. Eu teria que gerar uma outra informação e o Roberto, que é o dono da primeira informação, teria que validar agora de que o Edson é dono do carro. Se ele não fizer isso, o Roberto continua sendo o dono do carro e ninguém consegue alterar isso. Então, por meio do uso de NFT, nós conseguimos então gerar a credibilidade, a rastreabilidade e a validade que o apoio de um projeto feito por uma pessoa faz com que ela seja a detentora única das recompensas geradas a partir daí. E depois que essas recompensas passam a existir, eu consigo então tokenizá-las, fazendo com que desta forma, agora o Roberto tenha isso representado digitalmente e possa fazer com isso o que ele quiser, porque ele é o dono daquele ativo digital. Ele pode dar de presente, pode vender, pode guardar, pode fazer o que quiser. Então, este é o modelo que nós utilizamos para o gerenciamento do nosso empreendimento. E para isso geramos vários NFTs, uma coleção de NFTs. Cada NFT tem um valor
que representa o quanto você vai apoiar os projetos que a Earth Exchange tem, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, para reflorestamento, manutenção de matas nativas. A partir do segundo semestre de 2025, também vamos entrar na área de energias renováveis, que também são maneiras de você ter crédito de carbono. Você não está sequestrando, mas está reduzindo a emissão, e a redução de emissão também gera crédito de carbono. E cada NFT representa um volume de apoio a projetos, e cada NFT, então, tem a sua recompensa. E o que é essa recompensa? Isso é genial. A recompensa são créditos de carbono. Então, quando você participa do projeto da Earth Exchange e você investe nos projetos ambientais, você está recebendo, em troca, os créditos de carbono, que, uma vez registrados no seu NFT, na blockchain você pode tokenizar e transformá-los em LCD, que é o nome do token, que significa denominador de carbono mais baixo, em inglês, Lowest Carbon Denominator. E cada LCD, cada token LCD, ele é representado por 1/3 de uma tonelada, ou seja, precisa de 3 tokens para ter 1 tonelada sequestrada. Aí você pode perguntar, mas Rodrigo, se cada crédito é 1 tonelada, por que vocês fizeram um token representando 1/3 de 1 tonelada? Exatamente porque nós estamos pensando um pouco mais à frente do que o mercado pensa. Ao reduzirmos a quantidade de carbono em um token da representação, nós vamos conseguir com isso gerar um novo mercado consumidor. Com certeza vocês já ouviram falar, já devem ter visto, por exemplo, de que a Uber, quando você pede um Uber, você pode pedir um Uber de emissão zero, onde você paga um pouquinho a mais e você tem, então, a redução, a neutralidade dos gases daquela sua viagem de Uber. Na Gol, na Latam, por exemplo, ao comprar uma passagem, você pode pagar um pouquinho a mais e neutralizar as suas emissões pessoais dentro daquele voo. E esse mercado vem crescendo de maneira assustadora. Ou seja, cada vez as pessoas estão tendo a consciência de que, pagando um pouquinho a mais, e é pouca coisa, não é muito, elas conseguem eliminar, naquele momento que ela está usando determinado produto ou serviço, as emissões de gás. Então, ao reduzirmos o crédito de carbono a 1/3, a gente abre porta para a entrada neste grande mercado que nenhuma empresa ainda se atentou de maneira efetiva a oferecer créditos desta maneira. Então, cada NFT representa um apoio determinado em valor aos projetos da Earth Exchange e você recebe, então, esses créditos de carbono que você tokeniza, transforma eles em tokens e aí você consegue, então, fazer a negociação de maneira efetiva para que você tenha, então, essas recompensas, né? E como isso funciona de maneira prática? Da maneira mais linda possível. Ao adquirir um NFT da Earth Exchange, e existem vários NFTs de vários valores, de várias maneiras, e com certeza, não se preocupe agora, a pessoa que te convidou para assistir essa reunião, ou que te mandou esse vídeo, vai poder te explicar cada um deles, as vantagens de cada um deles. Com certeza, um deles tem a ver com você, e com certeza você vai querer também se beneficiar, não apenas de apoiar o planeta, mas de também poder usufruir deste mercado de crédito de carbono. Uma vez que você recebe o seu NFT, você vai conectar a sua carteira digital, que é onde você recebe o seu NFT, no sistema da Earth Exchange. E ao fazer essa conexão na blockchain, você vai usar a internet para isso, obviamente, pode usar seu próprio celular, se você quiser, sem problema, você vai poder acompanhar a cada minuto a geração de créditos de carbono do seu NFT. E quando você atinge cada vez 1/3 de tonelada, você pode transformar eles, então, em LCD. Essa é a tela verde, está assim na sua frente, você consegue, então, entender mais ou menos como funciona. Também não se preocupe, se é a primeira que você está vendo. De novo, a pessoa que te indicou, que te mostrou isso aqui, vai tirar todas as suas dúvidas para que você possa entender de maneira clara, tá bom? E aqui, do lado, então, nós temos o modelo de uma carteira digital. Então, uma vez que você gera os seus LCDs, você pode transferir os seus LCDs para a sua carteira e, a partir daí, você tem a opção de ou guardá-los, caso você queira guardá-los e depois, no futuro, negociar eles no mercado, ou você pode vender eles também no pool de liquidez da Earth Exchange, porque a própria Earth Exchange
é um bolsão de compra e venda de crédito de carbono, já que ela tem os projetos que geram os créditos de carbono e ela valida esses créditos de carbono por meio da blockchain, é natural, né, que as empresas que queiram comprar crédito de carbono procurem essas empresas que fazem esses projetos, que administram esses projetos, para comprar os créditos de carbono. Então, ela compra também os créditos de carbono, os LCDs, de quem quer vender os preços. Mas é óbvio que ela compra esses créditos com deságio, não com o valor que é de mercado, porque ela depois vende esses créditos no mercado e, obviamente, ela ganha nessa jogada. Mas você também tem a possibilidade, se você quiser, de vender diretamente no pool de liquidez e já retirar, então, o seu ganho, né, a sua recompensa por estar ajudando o planeta no desenvolvimento cada vez mais saudável, né, de suas ações. Como eu falei no início dessa apresentação, nós estamos na última parte, na última etapa de pré. Opa, Deu uma travadinha, né? Ah, caiu. lá, o Rodrigo Alô, voltou? voltou. Voltou. Eixe, Maria. Até onde você está ouvindo? Poucos segundos. Perdeu nada, pode continuar. Ah, então, maravilha, perfeito, obrigado, obrigado. De repente acabou dando nada. Bom, enfim. Então, como eu estava falando logo no começo, nós estamos então na última parte do pré-lançamento. O lançamento oficial vai se dar agora em fevereiro, no mês que vem, né? E qual é a vantagem de você poder estar em um momento de pré-lançamento? Primeiro, que você é o pioneiro. E ser o pioneiro é muito interessante, porque você consegue se posicionar em um mercado que está em franca expansão de maneira estratégica. Você tem acesso exclusivo aos projetos. Você tem um papel muito mais influente dentro da posição. E você passa a ser um ícone de referência na rede global. Ou seja, você passa a ser aquela pessoa que soube primeiramente de algo que está para acontecer. E ter a informação antes de que a coisa aconteça, hoje é o novo petróleo, né? A gente costuma dizer desde 2023 que o novo petróleo são as informações, são os database. Não à toa que você navega em Facebook, Instagram, WhatsApp sem pagar nada. Não te cobram nada para você usar essas ferramentas. Por quê? Eles estão coletando as suas informações. Com certeza, alguma vez você usou seu celular, aliás, não usou seu, está conversando com alguém sobre alguma coisa, com seu celular por perto, você conecta, por exemplo, no Facebook, Instagram, seja onde for, e aparece uma propaganda daquilo que você estava falando, com certeza aconteceu com você. Então, ter acesso às informações é ouro, é o novo petróleo. Então, você poder participar de um projeto no pioneirismo, na antessala do processo, é muito interessante. Então, se você está aqui agora assistindo essa reunião, agradeça a pessoa que te indicou, porque com certeza ela pensou em você com muito carinho. E venha conhecer esse projeto. Junte-se ao nosso movimento. Você tem duas formas de fazer parte deste grande empreendimento. Um é ser um cliente apoiador. O que é um cliente apoiador? Uma pessoa que adquire um NFT, ajuda efetivamente, já imediatamente, o planeta, porque já começa a gerar crédito de carbono, já auxilia nos projetos que estão em voga e em novos projetos que foram implementados para sequestro e mitigação das pegadas de carbono, recebe as suas recompensas e tem todo o apoio do sistema Prolific para que você possa, então, cada vez mais se atualizar do que está acontecendo. Ou você pode ser um afiliado apoiador. O que é um afiliado apoiador? É uma pessoa que também ajuda efetivamente na questão climática, mas ele nos ajuda a espalhar a semente, ajuda a empresa a espalhar a ideia e a contagiar de maneira positiva cada vez mais pessoas. Quanto mais pessoas conseguirmos atingir, maiores serão os recursos para que mais projetos sejam implementados e para que cada vez mais pessoas possam ajudar efetivamente a reduzir o problema das mudanças climáticas. Então, venha fazer parte deste movimento. Procure a pessoa que te indicou, porque nós ainda, por estarmos em fase de pré-lançamento, temos vários benefícios para as pessoas
que decidem apoiar o projeto antes do lançamento oficial. Então, converse com a pessoa que te indicou esse vídeo ou que te trouxe aqui para essa reunião hoje e peça para ele poder te passar quais são as vantagens de poder ser um dos pioneiros nesse sistema. E também convido vocês, então, a fazerem parte da nossa comunidade no Telegram. Aqui você tem uma foto do QR Code, você pode tirar uma foto dele agora, você vai ser levado instantaneamente para a nossa comunidade no Telegram, para que você seja, então, munido com as informações do que está sendo passado cada vez mais, as novidades que estão acontecendo, as reuniões que acontecem, os treinamentos que serão feitos, para que você possa cada vez mais se profissionalizar e entender melhor como esse mercado funciona. Tá bom? Então, meus amigos, foi um grande prazer poder estar com vocês mais uma vez. Todas as terças-feiras, às 21 horas, temos já essa reunião sagrada aqui nesse espaço. Vocês podem vir sempre, trazer seus convidados, para que a gente possa, então, apresentar, bater um papo e conversar um pouco mais sobre esse grande empreendimento. E eu falo grande empreendimento por dois motivos. Não apenas, obviamente, pela possibilidade da geração de recompensas, mas porque pela primeira vez a gente consegue ter um empreendimento que serve literalmente a qualquer pessoa. Não interessa o que você faça, não interessa quem você é, não interessa qual negócio que você tenha. Isso não choca com absolutamente nada do que você faz. E todo mundo deve se preocupar com o problema das mudanças climáticas. Então, esse é um negócio que literalmente cabe para todo mundo, é para todo mundo. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Na quinta-feira agora, nós convido vocês a participarem do nosso bate-papo Prolific, nesta mesma sala, neste mesmo horário, 21 horas, e nós vamos falar mais fortemente sobre a lei que regulamenta o mercado de crédito carbono no Brasil e a perspectiva de business para o ano de 2025 com o nosso lançamento que chega agora em fevereiro. Então, muito obrigado, boa noite para todos vocês. Nos vemos quinta-feira e na